Shibu, Axim e os extraterrestres. Relatos vindo da província de Qinghai, Xiu, Haiking, Yan Haiwing, Han Shouzi, Li Zhenggai. Na noite de 24 de junho de 1981, vimos ao mesmo tempo, mas em locais distintos entre si, de 20 km, um fenômeno OVNI. Em 24 de julho de 1981, o céu estava sereno e estrelado. Uma unidade do Exército Popular de Libertação da China, estacionado na região de Huai, projetava um filme ao ar livre para os habitantes dos arredores. Xiu Huiqing. O espectador ergueu a cabeça e percebeu para o seu espanto um objeto brilhante no céu a 50 graus sobre o horizonte. Um objeto grande como um prato, com um diâmetro de 20 centímetros, voava sem fazer barulho. Era envolvido por 3 coroas luminosas concêntricas muito claras e alguns outros anéis maiores, mais vaporosos e voláteis. Ele voava lentamente na direção oeste a uma velocidade de cerca de 5 km por hora. Como Xiu Huiqing havia visto anteriormente fotos de OVNIs, pensou imediatamente que se tratava de um OVNI. Ele gritou: um OVNI! Seu grito provocou algazarra entre os espectadores, que passaram a olhar o objeto voador não identificado. Yang Wai-ing olhou seu relógio. Eram 10 horas e 47 minutos. 6 ou 7 minutos mais tarde, o objeto luminoso cai atrás das montanhas a oeste. Na mesma noite, a uns 20 km do cinema, ao ar livre, Li Zhenggai passeava depois de sua leitura noturna, quando notou no céu a oeste uma luz amarelada, como a de uma lanterna a 30 graus sobre o horizonte. Ele a tomou primeiro pela lua, mas pensou em seguida que nesse momento a lua não devia se encontrar nessa parte do céu e que então devia ser um OVNI. Viu também que era 10 horas e 54 minutos. Ao cabo de 5 minutos, o objeto luminoso escureceu, de repente, como uma lâmpada que se estivesse apagando. Depois de sérias reflexões sobre a hora e a posição do objeto desconhecido, acreditamos que se tratava mesmo de um OVNI. Nossa conclusão foi confirmada pela reportagem do jornalista do Jornal da Província, Qinghai Ribao, que atestou o fenômeno no dia 24 de julho. Zhao Kunming, membro da equipe sino-francesa geológica, motorista, às 21 horas e 20 minutos, na noite de 24 de julho de 1981, eu estava na recepção da unidade 89-207 do Exército Popular de Libertação da China, estacionado na cidade de Germo, província de Qinghai. Vi um fenômeno insólito surgir no céu, fenômeno jamais visto, um objeto voador desconhecido que se parecia muito com os discos voadores desenhados nas revistas técnicas chinesas. Eis em detalhes minha experiência. Faz parte da equipe sino-francesa geológica, trabalha como motorista. Em julho de 1981, chegamos em missão a Germo, às 21 horas e 20 minutos, na noite de 24 de julho. Eu estava verificando meu caminhão no pátio da recepção militar, quando percebi um objeto oval no céu, a noroeste, a 30 graus sobre o horizonte. Ele era circundado por inúmeros anéis luminosos, mais brilhantes que as estrelas. Tive a impressão de que seu diâmetro era de mais ou menos 20 metros. No começo, o objeto voador tinha uma forma oval, mas depois se tornou espiralado. Ao cabo de 1 minuto de observação, ele desapareceu como o sol que cai atrás das montanhas. Relatos vindos da província de Yunnan. Yang Min, membro da Associação dos Pintores da província de Yunnan, funcionário do Palácio Cultural do Distrito de Dali e membro da Associação de Ciências e Técnica do Distrito de Dali. Em julho de 1981, eu estava no hospital do Distrito de Dali, província de Yunnan, para me tratar. No dia 24, às 10 horas e 50 minutos da noite, mais ou menos, deitado na cama, ouvi o diretor do hospital Dong Xiang gritar: venham depressa, veio um OVNI. Saímos correndo e no pátio do hospital mais de 10 pessoas foram testemunhas de um fenômeno insólito no céu. A leste do distrito, um objeto se dirigia do sul ao norte, lentamente, horizontalmente. O céu nessa noite estava azul, sem nuvens, bem estrelado. Vimos o objeto durante alguns minutos, até seu desaparecimento completo na distância. Ele era mais brilhante que as estrelas, grande como uma tigela de cor amarelada. No começo mostrou sobre a forma de um pires. Pouco depois apareceu, uma após a outra, 5 coroas luminosas em volta desse disco. O conjunto formava um dragão branco transparente enrolado sobre si mesmo.
e que tinha um diâmetro aparente de pouco mais de 1 metro. As coroas eram brancas, entremeadas de violeta, giravam no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Durante nossa observação não se ouviu nenhum som. Esse fenômeno insólito foi bem diferente de todos os que vimos antes, como estrelas cadentes, cometas, satélites, aviões noturnos, etc. Todos nós achávamos que se tratava, sem dúvida, de um OVNI. No dia seguinte, soubemos que os espectadores do cinema do distrito haviam visto também esse objeto voador não identificado depois da sessão da noite. Wang Lizheng, responsável pela seção da Sociedade Chinesa de Pesquisa dos OVNIs pela província de Yunnan, às 10 horas e 45 minutos da noite, um vendedor de armazém, Wang Qizun, olha para o céu e vê o objeto voador luminoso. Ele se põe a gritar: OVNI, OVNI! Os transeuntes e os moradores das redondezas precipitaram-se até a porta do correio do distrito e olharam o céu, todos boquiabertos. Shi Zunsheng, professor do Instituto de Medicina de Kunming, firme contestador dos OVNIs, trouxe o telescópio para perscrutar o objeto voador e, ao cabo de 10 minutos, foi obrigado a mudar de opinião e confessar malgrado seu. Realmente é um OVNI. Ele tem uma fileira de escotilhas. Então as pessoas disputaram seu telescópio. No começo, às 10 horas e 46 minutos, Wang Qizun, Li Men e uma dezena de pessoas constataram que esse objeto, a 75 graus de altura sobre o horizonte, voava sem nenhum ruído do sudoeste em direção a eles. Sua velocidade era somente a metade da de um avião. Seu centro tinha uma forma oval. Do lado direito brotavam lentamente 7 anéis luminosos de cor de ouro. O todo parecia muitas vezes maior que a lua cheia, com um diâmetro aparente de pouco menos de 1 metro. O OVNI girava em sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. O mais significativo é que o centro era formado claramente por duas espécies de tampas coladas de cor azulada, dando a impressão de metal. A parte superior era rodeada por uma fileira de janelas cujas dimensões e distância eram idênticas. Li Shutang, professor do colégio número 3 de Yuxi, província de Yunnan. Sou um velho professor do campo. Moro na comuna popular de Yandong, distrito de Yuxi, às 10 horas e 37 minutos da noite de 24 de junho de 1981. Vi no céu sem nuvens uma coisa luminosa com um halo imenso. Mas essa visão era muito mais bela que a da lua envolvida por um halo. No céu a noroeste, a coisa luminosa tinha um núcleo com um diâmetro aparente de mais de 10 centímetros, que era em realidade um objeto brilhante em forma de esfera achatada, que lançava luzes vermelho-alaranjadas. O espetáculo era verdadeiramente magnífico. Essa esfera chata era envolvida por 5 ou 6 halos muito belos, de cor totalmente azul. A esfera vermelho-alaranjada girava no sentido dos ponteiros de um relógio e projetava rapidamente os halos. Imediatamente compreendi que não se tratava da lua, que não estava ainda em quarto crescente e cujo halo não apresenta jamais anéis de luz tão numerosos e magníficos. Então voltei rapidamente à minha casa para chamar meu filho e meu amigo Wang. Eles são professores em meu colégio. Nós saímos de casa, como eu sabia onde se encontrava a coisa insólita. Pude reencontrá-lo no céu, a noroeste. Mas quando lhe indiquei a posição do objeto, este sumiu de uma só vez. Eram 22 horas e 40 minutos. Meu filho e seu amigo não puderam admirar esse belo espetáculo nunca antes visto. No dia seguinte, na escola, eu perguntei a meus colegas se eles tinham visto qualquer coisa na noite anterior. Às 20 horas e 30 minutos, muitos deles me disseram que sim, alguns mesmo me descreveram o OVNI. Tudo o que eles me disseram correspondia bem à minha própria experiência na noite precedente. Na rua ouvi pessoas falarem animadamente do OVNI que tinha visitado nossa localidade tão distante dos centros. Relato vindo da província de Guizhou, Zhengmin, Long, Jishu. Às 22 horas, 25 ou 35 minutos, descobrimos uma coroa de luz no céu, a norte-nordeste. Ela vinha muito rapidamente do noroeste, sempre girando no sentido dos ponteiros de um relógio. Desapareceu atrás das montanhas, mas 10 segundos depois, um clarão branco surgiu de onde ela havia desaparecido, e 20 segundos mais tarde houve mais um clarão. Essa coroa de luz era composta de vários anéis luminosos distintos, de cores vermelhas, verde e amarela. Relatos vindos da província de Sichuan. O acontecimento de tanto
que recebemos numerosos relatos de observação dessa província, o grupo de amadores de observação dos OVNIs do Instituto de Ciências de Computação, às 22h30, sobre a montanha Dapchan. Esse ovo luminoso não parou de crescer, rapidamente tornou-se uma coisa brilhante, com uma cauda como a de um esquilo. Assombrados, centenas de espectadores dirigiram seus olhares para esse objeto, o voador desconhecido. A cauda enrolou-se logo depois e se desenvolveu rapidamente. Visto em seu conjunto, o fenômeno parecia muito com a lua em volta por um halo, mas o objeto era muitas vezes maior que a lua cheia. Quando a cauda deu 3 voltas, podemos ver que o núcleo central girava no sentido inverso da dos ponteiros do relógio. Ele parecia uma espiral contra insetos suspensas no céu. Esse núcleo brilhava intensamente e lançava luzes vermelhas e brancas. A extremidade da cauda era mais pálida e de cor azul escuro. O OVNI em forma de espiral continuou a se desenvolver, sempre se dirigindo para o oeste. Sua velocidade não ultrapassava a de um helicóptero. Seu diâmetro aparente media quase 2 metros. Nós o vimos descer atrás da montanha Dapchan. No curso do seu movimento, o núcleo permaneceu sempre brilhante e sua dimensão não se modificou. Quando o OVNI desapareceu, o cume da montanha ficou ainda iluminado, e isso durou mais de 1 minuto. Nessa noite o céu estava sem nuvens e as estrelas cintilavam. Nós estávamos ao pé da montanha e por isso nosso campo de visão era muito limitado. Nossa observação não durou mais do que 5 minutos. Não se ouvia qualquer ruído. O ângulo de visão e a altura do objeto são, segundo se vê na figura 6A e 6B. Entre as testemunhas contavam-se camponeses, operários, funcionários, engenheiros e técnicos, assim como estudantes. Na figura 6A, vê-se a pessoa discutindo com a animação, levando-se em conta as diferenças de nível entre as testemunhas, as diferenças das posições de observação. Cada um forneceu testemunhos ligeiramente diferentes, mas o fenômeno observado é inegável. Para melhor compreender o fenômeno, fizemos investigações nos arredores. Pesquisa feita no cume da montanha Dapchan. Um ditado chinês diz que quanto mais se sobe em altura, melhor se vê. No dia seguinte, escalamos até o topo da montanha Dapchan e encontramos montanheses que haviam tido uma visão mais clara que a nossa. Eles afirmaram que o objeto era enrolado como uma serpente, com um núcleo retangular chato. Ele avançava lentamente, sempre girando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Pesquisa feita na planície. Fomos à comuna popular de Longquan, situada além da montanha, de onde se pode ter um horizonte mais vasto. 4 testemunhos nos contaram. Nessa noite estávamos tomando ar fresca depois dos programas de televisão, quando uma grande estrela brilhante como uma lâmpada de 60 a 100 watts surgiu no céu. A noroeste, essa estrela cresceu rapidamente, dela saiu uma cauda luminosa que, enrolada, não deixava de se desenvolver. O centro do fenômeno era tudo brilhante e transparente. Em torno desse núcleo havia largos anéis que giravam com ele em sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. O objeto estava a uma altura de 35 graus acima do horizonte, sua velocidade era bastante lenta. A extremidade de sua cauda lançava luz e pode-se contar 13 circunvoluções em espiral dessa cauda em torno do centro antes que se visse o objeto desaparecer na escuridão. O diâmetro aparente do conjunto era de mais de 10 metros. A observação durou o tempo que se leva para fumar 2 cigarros e meio. Wao Jing, fotógrafo do estúdio de televisão de Sichuan. Há pouco tempo eu li o número 4 da revista chinesa Exploração OVNI, que me recordou que vi na noite de 24 de julho de 1981. Nessa noite o céu estava sereno e estrelado. Terminamos um dia de trabalho bem estafante e começávamos a descansar quando alguém gritou do lado de fora: uma coisa esquisita no céu. Saímos rapidamente de casa e vimos um objeto voador brilhante que se deslocava lentamente a baixa altitude. Disseram então que era um OVNI, mas alguns se opuseram imediatamente a esse ponto de vista. As testemunhas discutiram veementemente sem poder explicar o fenômeno. O objeto luminoso apresentava a forma de um parafuso de Arquimedes, com um núcleo mais brilhante que todo o resto. Ele voava do norte para o oeste, mais rapidamente que os satélites artificiais. Manteve-se em nosso campo visual durante 5 minutos. Olhei meu relógio, que indicava 10 horas e 45 minutos. Quando resolvemos que convinha tirar uma foto, o fenômeno desaparecera. Foi realmente uma pena. Quanto a mim, estava com minha máquina e regulei o obturador na posição B com abertura total, mas o negativo que obtive foi um fracasso. Ao Benjing, diretor de um grupo de amadores de pesquisa sobre OVNIs da fábrica de resina de Zigong, em 24 de junho de 1981, a noite estava calma e o céu sereno, fazia um calor particularmente sufocante. Os mosquitos zumbiam e atacavam ferozmente as pessoas que se refrescavam nos pátios ou sob as árvores. Quanto a mim, estava diante da minha mesa de trabalho, onde escrevi um artigo para uma revista
intitulado Discussão Mundial sobre os OVNIs. A espiral contra insetos espelhou uma fumaça branca que serpenteia no ar. Às 22 horas e 50 minutos, mais ou menos, quando escrevi rapidamente, seguindo o fio do meu pensamento, meu camarada Zhang me chamou. Ao Benxing, desça rápido, um objeto luminoso voa no céu a nordeste. Isso me espantou bastante. Sou membro de um grupo chinês de pesquisa de voadores. Me apaixono por OVNIs. Desci os degraus de 2 em 2 e corri a olhar o céu. A noite estava escura e o céu bem estrelado, mas para meu pesar, não vi nada de estranho no espaço. Uma dezena de pessoas já falavam com entusiasmo do que tinham acabado de ver. Meu camarada Zeng me disse. Há alguns minutos olhei pela janela e vi um objeto voador em forma de espiral, cujo núcleo tinha um diâmetro aparente de 5 centímetros. Ele era branco e muito visível no céu. Pouco depois o objeto voador emitiu uma luz que aumentava à medida que se enrolava em torno do núcleo. Contei até 6 voltas. Essas coroas luminosas giravam com o núcleo. A coroa maior parecia ter um diâmetro de 8 metros. Enquanto o OVNI avançava, sua dimensão, seu volume, sua luminosidade, assim como sua cor, permaneceram invariáveis. Sua velocidade era lenta e uniforme. Meu camarada Zhang continuou. A aparição desse objeto voador desconhecido assustou toda minha família. Procurei minha máquina fotográfica na esperança de poder tirar algumas fotos preciosas. Mas em minha casa há somente a máquina das crianças que só pode fotografar os objetos que se encontram a menos de 3 metros de distância. Era, portanto, impossível tirar fotos do objeto que estava no céu. Que pena. Quis descer até o pátio para admirar o fenômeno, mas minha filha me impediu dizendo: não desça, por favor. Dizem que os OVNIs sequestram pessoas. É perigoso. Como não pude ver com meus próprios olhos o fenômeno, estando possuído por viva curiosidade, incitei fazer algumas perguntas às testemunhas, as quais dei para preencher os formulários que são impressos pela Sociedade Chinesa de Estudos Voadores. Na manhã seguinte, quando ia ao trabalho na usina, inúmeros testemunhos me procuraram. Xiao Long disse diante de mim, declara: ontem à noite eu tomava a fresca com Zhang, Xiao e 2 outros amigos na varanda de minha casa, quando observei às 22 horas e 39 minutos um objeto voador luminoso no céu, a noroeste. Essa coisa luminosa era enorme como uma casa, adivinhei. Então o que se tratava de um OVNI, coisa da qual se fala muito nesses tempos. O OVNI dessa noite mostrou-se sob a forma de uma espiral, com um núcleo central grande como uma bacia. Esse núcleo tinha em torno de 7 ou 8 anéis luminosos e o todo tinha uma cor branca. Ao cabo de 13 ou de 15 minutos, o objeto desapareceu completamente. Uma vez na oficina, telefonei por 3 vezes à estação meteorológica para pousar para dar minhas investigações. A pessoa responsável me disse pacientemente: nosso pessoal da estação de observação também constatou que o que você nos conta trata de um satélite, de um cometa ou mesmo de um OVNI. Pode ser também que isso seja sinal de um grande tremor de terra. Nossa tarefa é fazer previsões meteorológicas. Nós não sabemos o que é esse objeto voador desconhecido e estamos longe de poder explicar. Mas iremos fazer um relatório para o Departamento Meteorológico da província, esperando que ele nos possa fornecer a explicação científica. Enquanto trabalham, numerosos testemunhos da minha oficina discutiam com interesse. Aproveitando a ocasião, prossegui minha pesquisa. Jiaozu me disse ontem à noite. Estávamos de 10 pessoas a tomar ar sobre a ponte Denguan. Todos nós vimos bem esse objeto voador não identificado. Ele fez sua aparição às 22 horas e 40 minutos e desapareceu às 22 horas e 53 minutos. A esta hora, o cinema da Comune Popular de Zigong terminava sua última sessão do dia. Os espectadores já estavam saindo do cinema. Mais de 1000 espectadores viram o fenômeno insólito. Depois de jantar, fui até a casa do meu tio que me perguntou: você viu uma espiral contra mosquitos suspenso no ar ontem à noite? Perguntou. Todas as pessoas desta rua a viram. Ela se manifestou como um objeto luminoso sobre a montanha de Tianxinshan. Ele voava lentamente. Tendo já 60 anos de idade, jamais vi um fenômeno parecido. Algumas pessoas tiveram medo e se esconderam em suas casas. Ao meio-dia de 26 de junho, minha irmã mais velha veio do campo para minha casa. Ela me contou: os membros da minha comuna popular também viram a coisa insólita no céu. Na noite de 24 de junho, ela parecia uma espiral contra mosquitos. O centro era oval e lançava sem cessar chamas e fumaças que se enrolavam em torno do centro. Eu folheei os arquivos e verifiquei muitos dados. Depois de minuciosas comparações e análises, descobri que o fenômeno de 24 de junho de 1981 tem muitos pontos em comum com aquele que ocorreu 4 anos antes
quer dizer, em 26 de junho de 1977, às 22 horas e 9 minutos, Zhang Shusheng, jovem astrônomo do Observatório de Yunnan, subordinado à Academia de Ciências da China, publicou um artigo intitulado O Fenômeno OVNI Ocorrido em Sichuan, relatando e analisando o fenômeno do ponto de vista da forma, da dimensão, da luminosidade, da velocidade, da cor. Os dois OVNIs parecem, surpreendentemente, dois acontecimentos similares sobrevindos da província de Sichuan com 4 anos de intervalo. Não podem deixar de atrair a atenção dos pesquisadores dos OVNIs como eu. Algumas fotos de OVNI. Até aqui sabemos que muitas pessoas tiraram foto de OVNIs de 24 de junho de 1981. Em 28 de junho recebemos uma carta com 2 fotos e um artigo escrito pelo autor, um certo Wu Zinwong. Eis aqui a transcrição integral. Trabalho na fábrica de tapetes de Dujiang, distrito de Guangxin, província de Sichuan, em 24 de julho de 1981, das 22 horas e 33 minutos às 22 horas e 45 minutos. Produziu-se no céu, na região de Guangxin, um fenômeno novo, jamais visto até então. Como de hábito, à noite eu olhava o céu estrelado do lado sudoeste. Havia nuvens escuras e pesadas e no nordeste o céu estava limpo. Às 22 horas e 33 minutos, uma estrela amarela ao norte atraía minha atenção. No primeiro momento achei que era um novo astro. Todavia apresentava uma forma oval e se movia lentamente entre as outras estrelas. A seguir eu disse a mim mesmo que talvez fosse um cometa, mas a observação provou que minha hipótese era falsa, pois a parte posterior dessa estrela brilhante começou a emanar uma luz amarela e a girar mais e mais rapidamente. Sua cauda luminosa não era retilínea, mas se enrolava em torno da estrela. Ela formava 4 círculos concêntricos, tendo a estrela por centro. Essa espiral avançou na direção do norte a uma velocidade angular de 5 graus por minuto. A fim de provar a veracidade de minha observação, gritei, atraindo a atenção dos vizinhos que tomavam a fresca do lado de fora e que viram todos eles também um fenômeno insólito. Compreendi rapidamente que não podia deixar passar essa ocasião tão rara e corri para casa a fim de apanhar minha máquina fotográfica. Fiz 2 fotos apressadamente, sendo a velocidade do obturador de 7 a 10 segundos em posição. Essa forma em espiral seguiu uma linha horizontal. Ela pode ser vista durante 12 minutos. O centro da espiral era de forma oval, alongada e amarela, com a magnitude de 1,5. Sua cauda formava um parafuso de Arquimedes e se enrolava em torno do centro amarelo. Pode-se dizer uma mola cônica. O OVNI lançava para o exterior um delgado fluxo de matéria densa e brilhante no centro, que se tornava grosso, transparente e escuro no exterior. À medida que modificava sua velocidade, a forma oval central se transformava em um ciclo achatado. Durante toda a minha observação, o objeto não sofreu nenhuma modificação. No que concerne a forma do conjunto e ao número dos ciclos concêntricos, depois do seu desaparecimento, não restou no céu nenhum traço luminoso, nenhum fenômeno estranho. Não se vê nas 2 fotos a cauda em espiral. A razão disso é que essa cauda era, em realidade, vaporosa, fazendo com que o contraste das voltas fosse insuficiente para que elas aparecessem na fotografia. Fiz uma pesquisa que me confirmou estar esse OVNI a uma altitude de 200 km, sendo sua velocidade de mais de 10 km por segundo. Recebi de meu amigo Zhang Zhusheng uma foto bem clara do OVNI de 24 de junho de 1981. Cheng diz em sua carta de 18 de novembro de 1981: Caro amigo, redator adjunto em exercício de exploração OVNI, acusa o recebimento de sua carta de 10 de novembro. Em resposta à sua pergunta, eu envio-lhe pela presente uma outra foto de 24 de junho, feita no distrito de Guangxin. Mas é preciso avisá-lo que ignoro completamente a origem dessa fotografia. Vou contar como a consegui. Em 23 de junho de 1981, um estúdio de fotografia recebeu a visita de um cliente que apresentou um negativo para ser ampliado. A pessoa que recebeu o negativo não tinha nenhum conhecimento sobre os OVNIs e não prestou atenção no cliente. Ela se contentou em anotar a data sobre a fatura. Aquele que fez a ampliação do negativo é justamente amigo de Wu Zinhong. Esse amigo não prestou atenção na origem do clichê, mas, intrigado pela forma do OVNI, tirou uma ampliação suplementar. Posteriormente, o Zinhong viu essa foto, pois seu amigo lhe mostrou. Nesse tempo, o cliente já tinha retirado seu material. O Zinhong é um de meus amigos mais íntimos e me comunicou a existência dessa fotografia interessante. Até hoje,
Além de mim, nenhuma outra pessoa a tem, à exceção do cliente em questão, é claro. Não se sabe nada sobre a autenticidade do documento, mas ele representa bem o OVNI de 24 de julho que eu vi. O Zinhong viu também um objeto que tinha essa forma, mas ele expôs demais seu negativo, motivo pela qual duas fotos saíram vagas e imprecisas. Foi pela seção de Ganson da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores que obtivemos duas outras fotos do OVNI de 24 de junho de 1981 sobre a China. O autor dessas fotos se chama Liu Quanxin, operário da usina de máquinas de maquinaria naval de Gansu. Assim ele conta sua observação do dia 24 à noite. No dia 24 de junho de 1981, a noite estava misteriosamente calma. O Vale do Dragão Carneiro nunca tinha me parecido tão atraente. O céu se mostrava particularmente sereno e magnífico. Às 22 horas e 35 minutos, saí de minha casa para visitar um dos meus amigos. Subitamente sobre mim vi um objeto enorme e indefinido que se movia lentamente. Fiquei imediatamente com medo. Apesar de minha pouca idade, sou apaixonado por astronomia e conheço um pouco o espaço, mas jamais tinha visto um fenômeno parecido. Pensei na catástrofe que podia me acontecer. O que eu vi parecia ser um cometa girante. O objeto insólito tinha um centro brilhante e arrastava atrás de si uma longa cauda luminosa que se enrolava em torno desse centro, formando uma espiral. Seus ciclos concêntricos eram distintos uns dos outros e mais vagos e largos perto do exterior. O conjunto girava no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, sempre se locomovendo de leste para oeste. Tendo retornado minha calma, decidi fotografar essa coisa bizarra. Voltei para casa, chamei toda a família do meu padrasto e com minha máquina 130 saí de novo da casa. Como estava emocionado, rasguei o filme. Peguei outra máquina 120 carregada e depois fiz duas fotos. Nessa mesma noite eu revelei as películas, que estão bem feitas, refletindo claramente a coisa real. Posso afirmar que essas fotos são autênticas e espero que conhecedores as analisem e deem uma conclusão honesta. A discussão apenas começou. O fenômeno do dia 24 de junho de 1981 sobre a China logo suscitou uma discussão calorosa, tanto entre os estudiosos como na população em geral. A Sociedade Chinesa de Estudos de Exploradores, organização única que se atém à pesquisa de OVNIs, promoveu até mesmo uma série de debates. Ao curso dessas vastas discussões, as opiniões mostraram-se divididas. Nós nos contentamos em apresentar algumas. A propósito do OVNI de 24 de junho de 1981, por Wang Zhao, responsável pelo departamento de propaganda do KG, da Sociedade de Estudo de Pesquisa de Exploradores Chinesa, em 24 de julho de 1981, na noite, às 22 horas e 40 minutos, um objeto luminoso atravessava o céu entre as nuvens e estrelas. Ele se desloca lentamente e tem a forma de uma espiral. Visto de longe, parecia uma imensa coroa luminosa de cores azul e branca. Seu núcleo atraía sobretudo a atenção pela sua luminosidade intensa. No exterior desses 5 ou 6 círculos luminosos, quer dizer, na periferia desse objeto voador brilhante, notava-se um grande halo avermelhado. O espetáculo era magnífico. Depois do fenômeno, as instituições de pesquisa científicas e os órgãos de imprensa de uma dezena de províncias e regiões autônomas de uma e de outra margem do rio Yangtze receberam relatos de observações que se contam por milhares. Certas testemunhas conseguiram fazer até fotos. Muitos desses relatos foram publicados nos jornais das províncias. Em 4 de setembro de 1981, a agência Xinhua, a agência de notícias da China, divulgou para leitores chineses e estrangeiros uma breve notícia titulada "De dois lados da Terra viu-se ao mesmo tempo o OVNI". Essa notícia fala da observação simultânea de um OVNI no Tibete e na Califórnia. É evidente que o fenômeno OVNI, ocorrido em 24 de junho de 1981, é um acontecimento que diz respeito a uma vasta região da Terra. Pode-se perguntar, o que foi, em realidade, esse fenômeno do dia 24 de junho de 1981? Pergunta. Antes de encetar a resposta a essa questão, nós nos permitimos apresentar um anúncio de previsão de OVNIs. Um anúncio tal que é verdadeiramente raríssimo. Se utilizarmos o adjetivo raríssimo, é porque, depois de algumas dezenas de anos, de centenas de milhares de pesquisadores ufólogos terem despendido esforços para encontrarem uma explicação razoável do fenômeno OVNI, e existe atualmente no mundo toda sorte de teorias a esse respeito. No entanto, ninguém nunca conseguiu prever a aparição dos OVNIs. O anúncio de previsão de OVNIs forneceu um mês antes
forneceu um mês antes do dia 24 de junho previsões relativamente exatas sobre a data e a hora da aparição, posição, forma e altitude do OVNI. Quem formulou essas previsões foi Zhang Shusheng, membro da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores Astrônomos do Observatório de Yunnan, subordinado à Academia de Ciências da China. Junho de 1981, o jovem astrônomo Zhang Shusheng, 24 anos de idade, anunciou em suas previsões de 10 a 30 de junho de 1981 as atividades dos OVNIs intensificar-se-ão e, sobretudo, entre 24 e 29 de julho é que haverá maior probabilidade de aparecimento de OVNIs. Então, em quase todas as partes da China, poder-se haver o fenômeno. O OVNI que fará sua aparição no curso dessas datas terá as características seguintes: diâmetro aparente perto da Lua ou ultrapassando em até 10 vezes o diâmetro lunar. Forma: se o OVNI for pequeno, terá a forma de um disco. Se for grande, ele se apresentará sob a forma de uma espiral. Movimento: ele girará lentamente sobre si mesmo, no sentido dos ponteiros do relógio. Luminosidade: a das nuvens em torno da Lua. Seu núcleo será mais claro, mas sua luminosidade não será ofuscante e não terá nenhum efeito sobre a nossa Terra. Cor: ele será prateado se apresentar-se de dia e prateado mesclado de cores se de noite. Direção do seu voo: se ele se manifestar pela manhã, dirigir-se-á do oeste para o leste, à noite do leste para o oeste, à meia-noite do norte para o sul. Ponto de aparecimento: é preciso, sobretudo, prestar atenção no céu a norte. Duração da observação: cerca de 10 minutos. Condição de observação: é preciso que no céu não haja nuvens. No meio de julho, o QG da Sociedade Chinesa de Estudo de Discos Voadores anunciou essas previsões de Zhang Shusheng nas seções das províncias e nas instituições de pesquisa científicas. Depois do fenômeno de 24 de junho de 1981, milhares de cientistas, técnicos, funcionários de órgãos estatais, comandantes e combatentes do Exército Popular de Libertação da China, operários, estudantes, camponeses, escreveram inúmeros relatos de observação, os quais provam que as previsões de Zhang Shusheng estavam relativamente corretas. Essa não é a primeira vez que Zhang Shusheng prevê a aparição de um OVNI. Em junho de 1980, ele disse em suas previsões: entre 19 de junho e 15 de agosto, sobretudo entre 20 e 27 de julho, em vastas regiões do nosso país se poderá ver um OVNI. Segundo suas previsões, o QG da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores difundiu em 11 de julho uma circular junto aos representantes locais, pedindo-lhe organizar vigílias de observação de OVNIs com todos os membros da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores. Esses esforços foram coroados de importantes sucessos. Em um artigo intitulado "A Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores conduz energicamente suas atividades científicas", a agência Xinhua faz um inventário daquelas previsões e de seus resultados. Mas então, como Zhang Shusheng previu também as aparições dos OVNIs? Pergunta. Em que fundamentos ele se baseou? Pergunta. E como ele viu o fenômeno de 24 de junho de 1981? Pergunta. Há pouco tempo tive a oportunidade de encontrar em Kunlun, na província de Yunnan, esse jovem astrônomo. Ele me disse: atualmente, entre os OVNIs observados pelos terrestres, penso que uma grande parte são fenômenos naturais provocados por pequenos corpos do espaço, corpos de estrelas cadentes, por exemplo, quando eles ultrapassam do exterior a atmosfera da Terra. No sistema solar, esses corpos são envolvidos por uma camada gasosa ionizada. No momento em que eles entram na esfera de influência do campo magnético da Terra, as partículas eletrizadas que se encontram na borda dessa capa gasosa ionizada podem fazer movimentos de espiral sob o efeito do campo magnético da Terra, e o choque entre essas partículas pode produzir efeitos luminosos. É assim que, quando um OVNI aparece a partir da Terra,
Vê-se um objeto voador sob a forma de uma espiral em torno de um disco. Como os corpos cadentes relativamente próximos de nosso globo seguem certo itinerário definido, pode-se prever a data, hora e posição de aparecimento dos OVNIs desse tipo. Durante nossa conversação, eu lhes coloquei essa questão. Muitas pessoas situadas em tantas províncias chinesas e mesmo do outro lado do globo, os americanos, viram o OVNI de 24 de junho de 1981, perto das 22 horas e 40 minutos. Como explicar essa similitude de tempos? Pergunta. Zhang Zusheng responde: é porque dessa vez o corpo do espaço se encontrava muito longe de nossa Terra. Geralmente esses corpos situam-se a mais de 1000 quilômetros da Terra. Tanto as estrelas cadentes como os aparelhos voadores fabricados pela mão do homem, quando eles voam em nossa atmosfera, são vistos em instantes diferentes por testemunhos situados em diferentes locais. O sucesso das previsões de Zhang Zusheng é devido a esforços assíduos em seus estudos desde sua infância, que ele nutre grande interesse pela astronomia. Desde que deixou a cidade e instalou-se no campo sob ordem do governo em 1975, após seus estudos secundários, ele observa com sucesso o planeta do Cisne e também certos resultados em suas observações de cometas, o que atrai a atenção dos meios astronômicos, apresentado pelo Observatório de Xingshan, pelo Observatório de Pequim e por certas sumidades. Zhang Zusheng foi contratado pelo Observatório de Yunnan em outubro de 1979. Ele devora livros e livros concernentes à astronomia e à física. Com seus ricos conhecimentos científicos, ele analisa toda a quantidade de relatos de observação de OVNIs e chega, finalmente, a poder prever o fenômeno de 24 de julho de 1981 e de outros do mesmo gênero. Exceto, nem todos os OVNIs são fenômenos naturais. Esses que Zhang Zusheng prevê decorrem de uma categoria particular. Há poucos dias, retornando do estrangeiro, o astrônomo Li Jing, do Observatório de Pequim, subordinado à Agência de Ciências da China, tendo tomado conhecimento das felizes previsões de Zhang Zusheng para esse gênero de OVNIs, escreveu à agência Xinhua, agência de notícias da China, que eu saiba, no que concerne a previsões de OVNIs, não há ainda no mundo precedentes de sucesso. Ser bem sucedido uma ou duas vezes nessas previsões não significa que já se domine a lei que rege o fenômeno. Mas o sucesso de Zhang Zusheng obtidos nessa via de pesquisa sobre os OVNIs são apreciáveis. Li Jing propõe à agência Xinhua anunciar o mais cedo possível as previsões bem-sucedidas de Zhang Zusheng, tanto no interior como no exterior do país. Shibou achine os discos, achine os extraterrestres.